Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar com uma pequena explicação. Hoje, como os irmãos sabem, da igreja, nós estamos num curso que já vai para o 4º módulo. Estamos chegando na metade do curso de pregação expositiva, o Prega a Palavra, do qual o vosso pastor é o coordenador aqui em Roraima, pelo menos no momento. E por isso, as forças estão um pouquinho divididas, né? Até porque alguns dos homens que estão lá, as famílias não têm como vir, porque acabam ficando sem transporte, etc., e essas coisas. Mas cá estamos nós, e eles depois podem, assim como algumas dezenas de pessoas, acompanhar online. Antes de mais nada, vamos orar e vamos retomar o nosso estudo de escatologia na matéria Doutrinas Básicas. Ok? Oremos. Deus querido, dá-nos nesta manhã o entendimento da Tua Palavra, pelo discernimento do Espírito, nossas mentes e corações possam ser iluminadas por Ele, para que assim possamos compreender. Perdoa nossos pecados, ó Deus, dá-nos percepção, consciência, entendimento de o quanto eles prejudicam a nossa vida, independente daquilo que ele exteriormente possa aparentar como gravidade ou não. E o Senhor possa trazer essa necessidade em nossas vidas por santidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sempre começando com a nossa introdução da definição. Escatologia é o estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Inclusive, nós estamos bem nessa parte aí, antes do milênio, né, no final da tribulação. Vem do grego skatos, últimas coisas, último, e logos, que é assunto, palavra, o estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Sempre destacando esses dois assuntos, ou dois pontos aqui mais importantes. A sistematização, porque a doutrina está espalhada na Bíblia toda, certo? E também, lembrando que nós nos ocupamos da revelação divina. Com certeza, há escatologias humanas e há escatologias de outras crenças. Eles têm a sua própria ideia de como o mundo vai terminar, mas nós nos ocupamos naquilo que o Senhor Deus já revelou na sua palavra. Bem, na semana passada, irmãos, nós paramos, melhor dizendo, no finalzinho de Mateus capítulo 24. Já explicamos que Mateus 24 e 25 é chamado do pequeno Apocalipse. Mas, literalmente, ele está tratando do papel de Israel na tribulação, certo? Isso aqui é um ponto que a gente não pode esquecer, já vou mencionar agora no começo do próximo slide. Jesus está perto da sua crucificação, mas naquele momento, irmãos, a audiência dele é judaica. Quando você pega esse texto e você o aplica sem lembrar deste filtro hermenêutico diretamente à igreja, você comete erros graves, inclusive é um que nós vamos ver hoje quando passarmos para o capítulo 25, ok? Então é importante que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, não apenas agora na leitura, mas depois também. Vamos ler Mateus 24, 45 a 51, encerrando assim o capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, 45 a 51. Quando formos para o próximo slide, a gente lê o capítulo 25, ok? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, iniciando aí, meus irmãos, próximo slide, mantendo em mente que a audiência de Jesus são seus compatriotas judeus,
a mensagem continua tendo os judeus que estarão vivos nos dias da tribulação, certo? Tendo como foco, faltou aí eu colocar uma palavrinha. No contexto anterior, Jesus os advertiu sobre estar preparados para a volta do Senhor, porque não há como saber quando ele volta. Assim, na última parte do capítulo 24, Jesus traz um tipo de parábola, é uma história com uma lição. Nela, a vinda do Senhor será um teste para os servos. Assim como o Senhor, na história de Jesus, confiou todos os seus bens a seu servo, Deus confiou o cuidado de todas as coisas nesta terra aos seus servos. As respostas dos servos são indicações de suas condições interiores, isto é, são preparados ou não. Esta base serve para entender as três partes que dividem o capítulo 25. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? Primeira coisa que a gente precisa estabelecer. A palavra servo, neste contexto, ele não está se referindo a como, por exemplo, eu chamar a irmã Edilene serva do Senhor, o irmão Mauro servo do Senhor. Aqui nesse contexto nosso, nós estamos referindo a gente salva, certo? A cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você reparar no versículo 51, ok? Ele diz assim, para aquele servo mau, né? Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a descrição que quase sempre acompanha quando Jesus fala sobre o Sheol, ou Guiena, ou o inferno, certo? Que alguns hoje em dia querem dizer que não existe inferno e querem dizer que Jesus está se referindo apenas ao lugar do lixão lá em Jerusalém. Não, Jesus está usando a imagem do lixão, certo? Onde inclusive corpos eram jogados também, corpos de indigentes eram jogados, porque os romanos não estavam nem aí para qualquer tipo de cerimônia ou lei judaica. Então, Jesus está usando aquele lugar que o pessoal podia visualizar, dizendo assim, o inferno vai ser assim, certo? Porque todas as vezes que Jesus se refere a isso, ele diz de um estado permanente, onde o fogo não se apaga, por exemplo. E, obviamente, no Guiena não é assim, ou no lixão não é assim. Então, estou só abrindo parênteses aqui, meus irmãos, porque aqui e acolá você deve encontrar na internet um vídeo de alguém que está tentando apagar o inferno, vamos chamar assim. O inferno, meus irmãos, ninguém gosta, obviamente, dessa noção, mas não tem como você eliminar da palavra de Deus. Não tem como. Ponto aqui principal, então, que eu quero dizer é o seguinte. Servo aqui está se referindo a este Senhor. Não é servo de Deus, nesse sentido. Por isso que no último versículo está falando dessa condenação. Ok? Seguindo adiante, para a gente entender melhor. O Senhor quer encontrar seus servos como o primeiro servo. Como é que ele está, irmãos? Vigilante e fielmente cumprindo a sua vontade. Ele é chamado de servo fiel e sensato. Tal servo será recompensado por seu serviço fiel quando o Senhor retornar. Verso 47. Apesar dessa verdade sobre a recompensa se aplicar a todos os que pertencem a Deus, neste contexto está se referindo a quem? Ao remanescente fiel dentre os judeus, os quais haverão se rendido ao Messias diante das pregações da tribulação. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, meus irmãos? Jesus está falando com essa audiência judaica, certo? Aí você pode pensar, mas pastor, ele está falando lá no ano 30 e pouco, 2000 anos atrás quase, certo? Mas ele está endereçando a esses como os representantes da casa de Israel, representantes da nação de Israel. Quando Israel rejeita o Messias, não é isso? Lembra que a gente falou da entrada triunfal, em que eles aclamam Hosana ao que vem em nome do Senhor, mas o Senhor diz o quê? Quem dera se hoje você reconhecesse o dia da sua visitação. Eles aclamavam aquele que vinha, mas não como o Messias que Jesus realmente era. Queriam um outro Messias. Então, na prática, eles estavam rejeitando a Jesus. Bem, isso se completa e se confirma no final daquela semana, onde você tem a crucificação. Porque aqueles que estavam um dia gritando Hosana, no final daquela semana estavam gritando o quê? Crucifica-o. Já mudaram completamente, então eles rejeitam o Messias.
Aí, meus irmãos, essa nação é colocada no plano de Deus em stand-by. Tudo isso nós já vimos, eu estou recapitulando para você entender o que estamos falando aqui. É colocado em pausa, tá? Stand-by, pausa. E essa pausa, irmãos, é para que entre o tempo dos gentios, que já está há 2.000 anos correndo, é onde nós estamos hoje. É só então que a igreja entra em cena. A igreja, então, será retirada no início da tribulação, tudo já é matéria vista, certo? Pelo arrebatamento, e Deus começa a tratar novamente com a nação de Israel, cumprindo a última semana, que é a 70ª semana de Daniel, ok? Já vimos também. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando que Deus está tratando com a nação de Israel, e eu vou sempre repetir isso, irmãos, ninguém está endeusando a nação de Israel, ninguém está falando daquele país que está lá no Oriente Médio em si. Nós sempre estamos falando o seguinte, que dentre esse país, olha a palavrinha que está ali, remanescente fiel. Deus vai extrair um remanescente que vai reconhecer a Jesus como o Messias durante a tribulação. E os que não o reconhecerem? É o último sermo do nosso texto. São os judeus ímpios que vão ser reprovados e vão ser condenados, como qualquer ímpio vai ser condenado por não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu só quero fazer essa diferenciação. Há uma lição bíblica aqui, espiritual, que a gente pode tirar para a gente? Sim, mas ela é sempre secundária. O sentido primário do texto é Jesus alertando os antepassados dos judeus de hoje, dizendo assim, o rei volta, você está preparado? No capítulo 25 a gente vai ver isso bem claro. O rei está às portas, você está preparado? Ou você continua vivendo a sua vida da maneira como o judeu vive hoje, completamente de forma ateística, completamente de forma secular, ou de forma religiosa, recusando o Messias. Eu já expliquei para vocês, irmãos, que, tirando, é claro, os que estudam, que é uma minoria, os chamados ortodoxos, a maioria dos judeus é profundamente ignorante das Escrituras. Lembra do que eu falei de quando eles... alguém lê para eles Isaías 53? Certo? Então, esses vídeos estão em inglês no YouTube, irmão, mas você pode botar ali a tradução automática, dá para entender. Então, eles pegam Isaías 53, lê para o judeu, aí ele pergunta, esse texto é da Tanakh, do Antigo Testamento, ou é do Novo Testamento? Todos dizem, isso é sobre Jesus, o lado dos cristãos. Bem, eles acertaram. Isaías 53 é sobre Jesus, mas não está no Novo Testamento. E eles dizem que está. Por quê? Porque eles não conhecem. O judeu hoje ele é meramente cultural. Ele sabe das coisas que a família repete, observa as festas e acabou. Certo? É a cultura, não é mais fé. Então, parte desses todos, se a tribulação começasse hoje, vão se render ao Messias e outros não vão se render. É isso que o nosso texto está tratando. As duas partes aonde o povo de Israel vai ser compreendido, né? Depois da volta do Messias. Vamos seguir em frente ainda nesse texto. Por outro lado, um servo que falha em cumprir sua mordomia, ou seja, cuidado do que é do outro, será julgado severamente. Tal servo, concluindo que seu senhor não retornaria por um longo tempo, tirou vantagem dos outros. Ele espancou seus companheiros servos e viveu perversamente, comendo e bebendo com bêbados. Como as pessoas perversas dos dias de Noé, a gente viu anteriormente, ele não estava ciente do julgamento repentino que viria. Mas o julgamento virá e ele será tratado como alguém lidaria com um hipócrita, que é precisamente o que o servo infiel é. Sua separação resultará em julgamento eterno longe de seu mestre. Da mesma forma, o julgamento dos ímpios, na segunda vinda do Senhor, os separará eternamente de Deus. Então, irmãos, é basicamente isso que o final do capítulo está dizendo, e ele vai nos preparar para o que vem depois. Olha aí, novamente, apesar dessa sentença se aplicar a todos os ímpios, judeus e gentios, neste contexto, Jesus está falando com a casa de Israel, despreparada para a volta do rei. Então é óbvio, meus irmãos, todo ser humano tem que vigiar, porque o rei vai voltar, isso aí não tem para onde correr. O mesmo Jesus, cujas profecias se cumpriram na sua primeira vinda, não é isso? É o mesmo Jesus que é profetizado na sua segunda vinda. Então, se Deus cumpriu
as suas promessas e profecias da primeira vez, a lógica é que ele vai cumprir de novo. É isso que os seres humanos deviam pensar. E eu acho interessante, mas essa semana eu vi uma pessoa dizendo que quase morreu na pandemia, que ficou em coma induzido, entubado, aí voltou, ficou não sei quantos dias naquele aparelho respiratório, tal. E ele disse que toda vez que ele tinha consciência, antes de ser entubado, ele dizia: Senhor, se eu pequei, perdoa meus pecados. E eu ouvindo, né? Se eu pequei, perdoa meus pecados. E tal. E aí, quando ele saiu, então, Deus me deu essa segunda chance, agora eu estou fazendo tudo que eu posso, estou vivendo ao extremo. Não para ele, está vendo extremo para si mesmo. Então, meus irmãos, o ser humano não tem nenhuma vítima. O ser humano faz as suas escolhas segundo a sua natureza pecaminosa. Ele segue o seu coração. E esse Deus cultural que ele segue está sendo adorado, segundo ele, porque ele está vivendo, né, da melhor maneira possível. A esposa está num estado, trabalhando lá em Minas Gerais. Ele está aqui, é um do pessoal aí do Acolhida, né? Está aqui. Achei interessante. E aparentemente a moça que estava com ele faz parte desse viver a sua vida ao extremo. E Jesus, muito está de cabeça para baixo. E ela acredita que ele está, agradando a Deus, devolvendo para Deus pelo presente que ele recebeu. Você vê como as coisas estão tudo misturadas? Então o ser humano, meus irmãos, vai fazer isso durante toda a sua história. E Deus vai fazer aquilo que o nosso texto diz, com todos aqueles que o rejeitarem. Mas, como está no último parágrafo, neste contexto, primariamente, ele está tratando com a casa de Israel. Bem, uma explicação antes de nós continuarmos. O capítulo 25 de Mateus é o desfecho histórico de Israel antes do clímax profético esperado por milênios com o estabelecimento do reino messiânico. É o final, né, do Israel rebelde, e o remanescente vai agora herdar as promessas feitas por Deus. Se a ilustração, usando Noé, é um quadro de como o remanescente fiel permanecerá, egípcios serão removidos, agora Jesus usa duas imagens, duas ilustrações para descrever o que ocorrerá com esses grupos. Nas duas próximas histórias, Jesus está fazendo uma diferenciação entre o remanescente fiel de Israel e os rebeldes, ok? Primariamente, como eu disse, com o povo de Israel. Então vamos, irmãos, ler agora Mateus 25, antes de continuar no próximo slide. Nós chegamos à famosa parábola das 10 virgens, certo? Quem já ouviu uma mensagem na parábola das 10 virgens aí, durante a sua vida cristã? Só? Onde vocês andam? Em qual igreja prega a Bíblia, não? Então tá bom. Versículo 1 ao versículo 13, acompanhe, por favor. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias são lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então vamos lá, irmãos. A parábola das 10 virgens, pode passar, por favor? É um daqueles textos extremamente mal utilizados por pregadores. Praticamente todo cristão já ouviu um sermão no qual ele era avisado a ser uma virgem prudente, ou sábia, dependendo da tradução, né? E não uma virgem insensata ou tola.
Em seguida, era avisado em que o noivo volta e se você for uma virgem sensata, você seria deixado fora do arrebatamento. Bem, se você não ouviu esse tipo de mensagem, você é um felizardo, você é um privilegiado. Mas eu já ouvi pelo menos uma meia dúzia de vezes em 44 anos de vida cristã. Então, o que eles estão dizendo? Você tem as 10 virgens, certo? Se você mantiver a sua vida fiel a Deus, você é uma virgem sábia, sensata, prudente. Tudo isso tem nas traduções, né? Se você vive uma vida cheia de pecado, né? Brincando com as coisas de Deus, ou mesmo na incredulidade, você é tola, insensata e imprudente. E aí, o arrebatamento vem, Jesus volta, tanto faz a visão. Você pisou na bola, não está aqui, você fica. E Jesus leva apenas as prudentes. Há várias variações dessa interpretação, em que alguns dizem que essas que foram, certo? Vão e acabou, e as ficaram, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque já ficou, agora vai morrer, vai para o inferno, acabou. Há a variação que diz que essas foram, e essas aqui são os crentes que vão passar pela tribulação. Vão ficar para serem purificados. E aí, eventualmente, à medida que vai cancelando o saldo negativo, vão sendo arrebatados. Eu não estou brincando, eu só ensino essas coisas. E outros dizem que não vai ser arrebatado não. Vai ficar a tribulação inteira para aprender a servir a Deus de verdade. Agora você vai ver. Viu? Você viu quando estava bom? Agora, na perseguição, você vai ver. E aí, no final da tribulação, Jesus volta e você vai ser salvo porque você se arrependeu do que você fez. Isso não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Eu digo, irmãos, com tranquilidade. Isso é a hermenêutica preguiçosa, que não presta atenção no contexto e nos detalhes, nas dicas que a própria história dá para que você interprete corretamente. Ok? Então vamos caminhar. Bem, primeiro, continuando a crítica a esse tipo de mensagem. Gostaram da foto ali? Não. Comecei a pintar de manhã, terminei de noite. Não, estou brincando. Pela. Além de colocar este evento no lugar errado, certo? No cronograma escatológico, uma vez que o arrebatamento já terá acontecido cerca de 7 anos antes, isso traz um evangelho do medo, em que se tenta levar as pessoas a um compromisso com Deus baseado no medo de perderem a salvação, ou, no mínimo, terem que passar pela tribulação. Então, meus irmãos, primeiro está no lugar errado. O arrebatamento já aconteceu faz 7 anos nesse contexto aí, mas segundo é isso que eu estou dizendo, olha, Jesus volta e você fica. Fizeram até meme com o Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Vai subir ninguém que está em pecado e tal. Lembra aquela cena que ele vai subir sozinho o morro para pegar o pessoal lá? Gente, engraçado, mas triste ao mesmo tempo, porque não é nada disso que o texto está dizendo. Então vamos lá. Como eu digo, nada disso é o sentido deste texto. Vamos ver algumas razões pelas quais isso não procede. Primeiro, o contexto judaico nos lembra que Jesus está falando com Israel e não com a igreja. Primeiro problema. Eu já falei desde o começo que se você ignora isso, você vai mudar completamente a interpretação, e essa é a razão pela qual as pessoas pegam esse texto e pregam nas igrejas e colocam medo nas pessoas, certo? Então, lembrando, em primeiro lugar, Jesus está falando com a sua audiência judaica, o contexto é a nação, a casa de Israel. Segunda razão, as 10 virgens são o que chamamos hoje de damas de companhia. Elas não são a noiva, mas são o quê? As amigas da noiva. Porque você tem aí, meus irmãos, um negócio complicado. Se tem essas virgens e tem a noiva, quem exatamente vai casar com esse camarada? Qual é a ordem aí? E essa companhia, nos chamava assim na época, essas damas de companhia, essa presença das suas amigas, era costume judaico. E eu tenho um vídeo, irmãos, da Leila se preparando para o nosso casamento. Isso sempre vem à minha mente, porque ela estava lá na casa, inclusive do Davi Murk, que vocês conhecem, né? Na casa dele na época. Aí estava a esposa do Davi Murk, estavam amigas nossas de seminário, outra professora, né? Embelezando
a minha futura esposa está lá. Essa é a ideia. São as amigas que cuidam da noiva ali, naquele momento, fazem a companhia, a noiva, até que o noivo chegue. Na tradição judaica, na verdade, o noivo já foi até a casa da noiva, já trouxe e reencontra as damas de companhia para ir para a festa, certo? E depois da festa para noite de núpcias. Mas, infelizmente, as pessoas pegam isso aí e colocam como se fossem as damas, as virgens, que estivessem esperando para, de alguma forma, casar com a noiva. O que nos leva à terceira razão de ver por que isso é um absurdo. Casar com 10 virgens tornaria o noivo Jesus um polígamo. Paulo deixa claro, o noivo Jesus tem uma noiva, que é a igreja. Mas nós não somos milhões? Sim, mas a ideia aqui, meus irmãos, é de unidade. Somos a noiva, não as noivas. Eu estava num culto uma vez, há muitos anos atrás, e o pregador falou, vire para o seu irmão do lado e diga, você é uma noiva. É aquele sou tão estranho, tão esquisito. Né? Um monte de homem barbado dizendo para o outro, você é uma noiva. Porque você não é noiva, você não é noiva. Nós somos a noiva. O conceito é este. Quer ver mais um? Você não é templo, você não é templo, você não é templo. Nós somos o templo do Espírito. Quando a gente diz que o Espírito habita em nós, isso é verdade. Mas a ideia de templo é a ideia de coletividade. Aí você pega a ideia também de Pedro, que chama a gente de pedras vivas. Nós somos pedras que juntos formamos a casa do Senhor. Mas a ideia de que eu sou o templo, né? Inclusive tem pessoal que está comendo muito para expandir o templo do Senhor. Vou falar quem é, não? Não. Você sozinho não é templo. Nós somos templo. Da mesma forma, nós somos a noiva. Então, meus irmãos, ele casar com 10 virgens tornaria Jesus um polígamo. E não é a figura bíblica, nem da cultura judaica e nem do ensinamento bíblico. Mais uma razão, quarta. E a noiva é claramente a igreja e ela pertence ao noivo que é Cristo, como já declarado por João Batista. O que João Batista fala no Evangelho de João, capítulo 3? Perguntam a João Batista se ele é o Messias, certo? 3, 28 a 30. Aí ele responde o seguinte, irmão. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo. Em outras palavras, eu não sou o Messias, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tal como havia... Agora é interessante, né? A noiva tem 10 amigas, o noivo tem um só. É só para ajudar para ver se a gravata não está aparecendo. Está mais de um cabra ali do lado não. É ideia, meus irmãos, do padrinho que a gente tem hoje, na nossa cultura é diferente. Na cultura americana tem a imagem do best man, literalmente o melhor homem. Eu não sei exatamente qual é o papel dele, mas ele é tipo esse cara que fica do lado ali, né, auxiliando o noivo, faz um discurso, né, no jantar e tal. Cada cultura tem a sua variação, mas é isso aí. João Batista dizendo, eu sou o amigo, eu sou aquele que está anunciando que o noivo está vindo. Certo? Exatamente aquilo que ele fez. Ok, meus irmãos? Então ficou claro? Certo? As 10 virgens não são a igreja. Ok? Não são porque nós somos a noiva. Seguindo adiante. Quando Cristo retornar em glória, mais separação em grupos ocorrerão, como indicado pela parábola das 10 virgens. Ela trata de um julgamento sobre os judeus vivos, logo após o retorno do Senhor em glória no final da tribulação. O contexto aponta claramente para esse evento, do que a gente já viu até agora, né? Israel sendo julgado como uma nação já foi antecipado no Antigo Testamento. Assim que o remanescente fiel, assim que o remanescente fiel será separado dos judeus ímpios, tira o quê, né? Assim o remanescente fiel será separado dos judeus ímpios, os quais serão reprovados. Então ficou claro, irmãos, as 10 virgens, aquelas que são sábias, prudentes, preparadas,
é o remanescente fiel. Elas estão prontas para receber o noivo. As outras, são o Israel rebelde, que manteve-se, mesmo por aquilo que eles passaram na tribulação, mantiveram-se rebeldes contra o Senhor. Eu já expliquei que, inclusive, muitos não sofrerão perseguição porque eles vão servir ao anticristo. Okay? Então, quando o noivo vier, eles vão ter essa reação. Dá um pouco do seu óleo. Não, isso aqui é meu. Eu estou preparado para a chegada do rei, a chegada do Messias, a chegada do noivo. Você não está preparada. Sobre essa questão do julgamento, irmãos, Ezequiel, vamos lá. Matar a cobra. Lembrei do acampamento agora, né? As mães souberam que teve cobra no acampamento? É. Ai, meu filho, não vai mais. É verdade. Sempre tem cobra, viu, gente? Dessa vez a gente achou. Ou ela nos achou. Ela está agora no céu das cobras. Ou no inferno, sei. Ezequiel 20, versículo 33. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações, e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor vai trazer o seu povo todo para a terra prometida. Lá ele vai separar entre os justos e injustos. E aí cada um vai ter o destino que Deus destinou para eles. Zacarias capítulo 13, versículos 1 e 2. Naquele dia, lembrando que isso é uma expressão sempre para o futuro escatológico, né? Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Ou seja, Zacarias começa a mostrar que Israel passará por uma purificação final, e é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Isso acontece, irmãos, no final da tribulação, porque eu já falei, vou repetir, só entra justos no milênio. Todos os ímpios, judeus ou gentios, serão removidos da terra. Lembra da história de Noé, que é mal interpretado como sendo do arrebatamento? Quando o dilúvio veio, quem foi deixado? A família de Noé. Quem foi retirado? Os ímpios. Porque o dilúvio passou, a família de Noé estava lá, ela foi deixada. Da mesma forma, irmãos, na virada da tribulação onde nós estamos, para o estabelecimento do reino, todos os ímpios serão removidos, e só os salvos ficarão para entrar no reino. Particularmente, o reino é herança para os judeus. Bem, vamos mais esse slide, depois a gente dá uma parada e continua depois do intervalo, o final deste slide. Portanto, o Israel nos últimos dias é retratado como 10 virgens que aguardam o retorno do noivo. Nos costumes do casamento nos dias de Jesus, o noivo retornaria da casa da noiva com uma procissão que levaria à sua própria casa, onde o banquete de casamento seria apreciado. Na parábola de Jesus, aqui no nosso texto, né? Ele, como rei, retornará do céu com sua noiva, a igreja, para entrar no milênio. Os judeus na tribulação serão alguns dos convidados privilegiados a compartilhar da festa, mas a preparação é necessária. Na parábola, 5 das virgens fizeram a preparação adequada, pois possuíam as lâmpadas ou candeias, né, necessárias e o óleo extra em jarras, verso 4.
5 outras tinham lâmpadas, mas nenhum óleo extra. À meia-noite, o noivo chegou. As lâmpadas das 5 virgens sem óleo extra estavam se apagando. Então elas tiveram que ir em busca de óleo e perderam a chegada do noivo. Alguns gostam também de ver muitos detalhes dessa história, irmãos, e dizer que esse óleo é o Espírito Santo. Eu discordo, porque o Espírito Santo não se esgota na vida de ninguém. As virgens imprudentes dizem que elas inicialmente tinham óleo, mas aí o óleo foi se acabando. Então, o que é o óleo nessa história? É a ideia de preparação. Eu estou preparado, eu estou planejado, pronto para a volta do rei. Que no caso nosso, irmãos, obviamente, é se render a Cristo como Senhor e Salvador. Certo? Então o óleo aí não é espírito, não é nada, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos continuar ainda nesse texto, irmãos, daqui a 5 minutinhos, depois que voltarmos do nosso intervalo. Ok? Vamos lá. Bem, nós paramos falando sobre as virgens estarem despreparadas, certo? E perderam a chegada do noivo. Continuando, irmãos, quando retornaram e encontraram a festa de casamento em andamento, buscaram admissão, buscaram entrar, mas foram negadas. Esse é o verso 10 e 12. Israel na tribulação saberá que a vinda de Jesus está próxima, mas nem todos estarão espiritualmente preparados para isso. Sua vinda será repentina, quando não é esperada, como a gente viu ainda no capítulo 24, certo? É por isso que eles estarão despreparados. Embora essa passagem não interprete especificamente o significado do óleo, muitos comentaristas o veem como representando o Espírito Santo e sua obra na salvação. Coisa que eu já falei, discordo, né? Mas tem que apontar aqui que é realmente colocado por alguns comentaristas. A salvação, porém, irmãos, é mais do que mera profissão, pois envolve regeneração pelo Espírito Santo. Serão excluídos da festa, isto é, aqueles que meramente professarem ser salvos e não possuírem realmente o Espírito, serão excluídos da festa, isto é, do reino. Por isso que eu digo que o óleo não pode representar o Espírito, porque estaria presente nas insensatas, pelo menos em parte. Aqueles que não estiverem prontos quando o rei vier, não poderão entrar no seu reino. Como o dia e a hora de seu retorno são desconhecidos, os crentes, neste contexto, os crentes judeus, na tribulação devem manter vigilância, que é aquela palavrinha que a gente já viu antes, gregoreite, isto é, estar alertas e preparados. Então, meus irmãos, Jesus está fazendo isso, está falando com a nação de Israel, que haverá um dia, certo? Mesmo que, é claro, aqueles de 2000 anos atrás já morreram, mas se acontecesse hoje, todos eles que estão lá, que estão aqui vivos no mundo inteiro, estão dentro desta parábola. Todos os judeus. Alguém me perguntou uma vez assim, e quem está nacionalizado? Gente, eu lá sei dessas coisas. E o judeu, e o gentil que se converteu ao judaísmo, foi até circuncidado? Não sei. Eu não sei se aqui está falando de etnia, está falando de nacionalidade. Estou lhe dizendo o que Deus está dizendo. Então, porque é cada detalhe. Daqui a pouco vai perguntar se vai ter celular no milênio, ou sei lá o que, internet, vai ter rede social. Não sei. O texto está falando que Deus, o Senhor vai tratar com a casa de Israel. O que isso compreende exatamente hoje? A gente pode supor, né? A gente pode especular que inclui todo aquele que hoje está dentro da nação de Israel por direito, ou seja, também por escolha religiosa. Pode ser que sim, ok? Alguma dúvida, irmãos, sobre essa parábola? Que a gente vai passar para a próxima, para encerrar por hoje. Não? Tem certeza? Da próxima vez que você estiver visitando uma igreja, o camarada diz, paramos a Bíblia em Mateus 25, já coloca o pezinho atrás, certo? Agora, meu irmão, eu estou falando, mas vamos falar sério. Eu não falo essas coisas, meu irmão, para você ficar assim, eu sei, né? Esses indoutos aí não sabem. Não é esse é o espírito da coisa, certo?
Porque, infelizmente, irmãos, muita gente apenas repete aquilo que ouviu a vida inteira. Ele foi ensinado assim, certo? Ele vai fazer assim. Já tentou pegar uma pessoa que comeu de colher a vida inteira, adulto, e levar num lugar chique e dizer para ele, olha, aqui a gente come com garfo e faca, inclusive, não sei se vocês sabem, mas a gente corta com uma mão, troca para comer trocado. Essa é a etiqueta. Você educar uma pessoa que comeu a vida inteira de colher, de cuchara, é complicado. Então você mudar o pensamento de alguém que foi ensinado errado. Ah, pastor, mas então a culpa é de quem? É difícil saber. Está lá na linhagem, lá atrás de quem começou ensinando errado. Na verdade, irmãos, a culpa começa quando você tem seminários que preparam pastores, obreiros, que quer que seja, missionários, sem a devida profundidade, sem a devida cuidado com aquilo que está sendo ensinado. Uma outra questão também é porque, como nós já vimos desde o começo, nem todos entendem o papel do Estado de Israel, como nós estamos falando aqui, certo? Um livro que eu gostaria de trazer para a nossa livraria e para a nossa biblioteca, que não tem ainda, é um dos últimos livros do Franklin Ferreira, que a maioria conhece, né? Franklin eu conheço pessoalmente. Ele escreveu um livro chamado Por Amor a Sião. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque durante toda a sua vida, o Franklin pensou como todo amilenista ou aliancista pensa. Israel foi reprovado, caiu, saiu, foi extraído do plano de Deus, certo? Agora é a igreja. Eles vão mais além. A igreja sempre existiu. A frasezinha que eles gostam de repetir é: Deus só tem um povo, Deus só tem um povo. Parece até um mantra. Então ele diz que desde o Adão e Eva lá até o último, nós somos tudo igreja. Mas que ela se revelou de maneira clara apenas depois da volta de Jesus, ok? Nós já falamos desde o começo, pelo menos eu falei. Eu discordo francamente, amplamente, absolutamente disso. A igreja começa em Atos 2, ponto. Ok? O Franklin pensava dessa outra maneira durante a vida inteira. Há uns anos atrás, ele começou a rever, em parte impactado pelo andamento da história. Irmãos, os judeus como povo e Israel como nação não eram nem para existir. Se eu não me engano, foi Karl Barth que declarou que a existência do povo de Israel, se eu precisasse de uma prova de que Deus existe, seria a contínua existência do povo de Israel durante a história. E mais, o estabelecimento dele como nação. Repito, não porque eles são melhores ou são especiais, de maneira alguma. Porque Deus é fiel a Ele mesmo e às suas promessas. E Deus monta o palco, monta o cenário, para que Ele, Deus, cumpra o que Ele prometeu. Ah, é o povo santo, o povo sagrado, o povo escolhido. Calma, tá? Porque nenhuma dessas razões é a razão pela qual Israel continua no plano de Deus. Então, nesse livro, ele retrata exatamente isso. Então, há muitas razões pelas quais as pessoas, ao meu ver, pregariam Mateus 25 de maneira equivocada. Ok? Mas sempre é bom nós temos em mente, irmãos, que provavelmente você já creu errado sobre um monte de coisa. Não é verdade? Eu já criei errado sobre um monte de coisa. Porque eu repeti as coisas que me eram ensinadas. E até que alguém chegou e disse, eu até contei, não lembro em qual circunstância, nosso preletor foi meu professor Edson Naves, na aula de 1 Coríntios, ele jogou uma pergunta e todo mundo errou e eu fui um deles. Porque eu respondi o que eu sempre aprendi em 10 anos na minha igreja. Crente que eu estava certo. Aí ele falou assim, vamos para o texto. Vamos para o texto é granada, né? E desde então eu revi a maneira como eu pensava, por causa do texto bíblico. Porque antes eu estava... Esse é o problema, irmãos. Muita gente de igreja pensa sem fundamentação bíblica. Que só se repete sempre assim. Essa semana eu vi aquele pessoal que usa aquele vestidão. Deu uma vontade de perguntar por quê. Eu ia perguntar uma coisa, mas Jesus falou que eu não fizesse. Eu ia perguntar, por que a senhora se veste assim? Não tem base bíblica, irmãos. Não tem nenhuma. Nenhuma. Mas estão crentes que estão certíssimos. E vocês, mulheres ímpias, todas aqui.
Olha, está mostrando o antebraço. Era vestido, sabe quem era esse pessoal aqui? Eu não sei qual é o nome do pessoal. Daqui um vestido até lá no chão, porque eles entendem. E vão repetindo. Base bíblica? Nenhuma. Então, antes de você impor a sua opinião a alguém, tem uma base bíblica. Certo? Acho que crente não deve ouvir música do mundo. Bem, então você pode ouvir ó coisinha tão bonitinha do Pai, porque foi tocada lá em Marte. Pelo menos não é do mundo, né? É lá de Marte. Tem uma base bíblica. Por que você pensa assim? Não porque é a sua opinião. Várias vezes eu já falei, meus irmãos, o pessoal me pergunta, olha, eu tenho a minha opinião, mas biblicamente eu não posso dizer nem que você faça, nem que você não faça. Eu cresci a vida inteira pensando coisas que depois, quando a gente vai olhar a palavra de Deus, aí diz, por que eu defendia isso? De onde eu tirei isso? Da tradição de homens. Né? E aí não pode. Ok, irmãos? Vamos seguir então para o próximo texto. Mateus 25, 14 a 30. Olho na Bíblia. 14 a 30. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido no talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a parábola dos talentos é outro texto, vira? Outro texto extremamente mal utilizado por pregadores. Praticamente todo cristão também já ouviu um sermão no qual ele é advertido a cuidar do que recebeu. Dons, talentos pessoais, riquezas, tempo. Pois, se não cuidar em absoluto, ele sofrerá condenação. Afinal, o texto termina dizendo, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Antes de continuarmos, é importante fazer uma ressalva. Talento no texto não é fazer acrobacia, andar de monociclo, tocar violão, o que quer que seja. Não é ser talentoso. Talento é uma moeda, é uma medida de dinheiro, ok? Infelizmente, a palavra é a mesma em português, então o pessoal aproveita e faz a ponte. Então, quando eu escrevi ali, cuidado quem recebeu, dons, talentos pessoais, estou me referindo aí sim, né? A sua habilidade. Então, por exemplo, o irmão canta muito bem, né? Irmão Cifrônio, você precisa entrar para o louvor. Não quero, está enterrando o seu talento. O pessoal já, né, passa para isso. E também não é o chocolate que é delicioso, então não tem nada a ver com esse talento. Ok? Muito bem, seguindo. Apesar do princípio geral, qual é o princípio geral, irmãos? Fidelidade naquilo que o Senhor nos confia. Apesar do princípio geral que possa ser utilizado, a passagem possui um público específico, a nação de Israel, e um contexto específico, o julgamento final dos judeus.
o respeito hermenêutico ao texto evitaria que se aplicasse à igreja de forma inadequada. Então, eu estou sempre destacando, meus irmãos, este é o princípio principal do texto, este é a interpretação, o significado do texto. Você pode fazer uma aplicação secundária? Sim. Então, pregadores, bem, todos estão lá no Prega a Palavra, né? Mas o que o pregador faz? Eu explico o texto, vamos supor que eu estivesse pregando em Mateus. Eu explicaria o texto, falei tudo que eu estou falando aqui, mas daí você ficava assim, pastor, então vamos para casa, né? Não sou judeu, não estou no final da tribulação. Mas aí você passa para cá e diz, com a exceção do que está no último versículo, que é a condenação eterna, eu e você temos responsabilidade diante do Senhor, sim, sobre aquilo que Ele tem nos dado. Eu não posso simplesmente, meus irmãos, depois de todo o investimento que Deus e Deus através de pessoas fizeram na minha vida, certo? Decidir, não quero mais. Não tem como. Até o meu último dia de vida, pode não ser como pastor principal, pode não ser como na mesma posição que eu estou hoje, não tem como aquilo que eu tenho recebido, eu ficar para mim. Esse princípio sim eu posso extrair do texto. Aliás, de outros textos também. Mas eu tenho que respeitar e explicar o que de fato o texto está dizendo primeiro. Estão me entendendo, irmãos? Então nós temos o sentido primário do texto, e nós temos aplicações. A aplicação principal eu falaria para os judeus. Mas eu também tenho uma aplicação secundária, sim, cuide daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quer sejam dons, habilidades, vamos trocar a palavra talento por habilidades, né? Habilidades, tempo, dinheiro, tudo. Tudo Deus deseja que você administre de maneira que honre, que glorifique o nome dele, ok? Aí está a outra imagem ali, né? Camarada, lá do cantinho, olha lá. Fez um buracão para enterrar o talento, o dinheiro que recebeu do seu Senhor. Então vamos ver algumas razões, irmãos, do sentido do texto não ser aquele que o pessoal geralmente prega por aí. Vamos lá. Primeiro, o contexto judaico nos lembra que Jesus está falando com Israel e não com a igreja. Isso tem que ser sempre lembrado. Ok? Segunda razão, a ideia da igreja sendo jogada nas trevas é tão absurda quanto é antibíblica. Não é assim que o texto termina? O texto termina falando que esse servo que enterrou seu talento seria jogado nas trevas, onde há ranger de dentes. A igreja, crente, cristão sendo jogado lá, isso não faz sentido. Então você tem que mostrar que isso aqui não faz. Pastor, mas eu fui numa igreja onde o pessoal falava que tinha que tomar cuidado, que se você não servisse a Deus à altura de que Deus é digno, merece, etc., você perdia a salvação. Pois é, existe igreja que prega exatamente isso, baseado nesse texto, porque não está respeitando o contexto onde ele está. Então, toda vez, meus irmãos, que alguém fala sobre perda de salvação, supostamente baseado num texto bíblico, pode olhar que a hermenêutica está furada. Digo com toda sinceridade, alguma coisa está fora do lugar, não está entendendo o contexto todo, certo? Não está entendendo aquilo que o escritor bíblico está escrevendo ali naquela parte. Terceira razão, não existe lógica em aplicar apenas os 2 primeiros servos para a igreja e o terceiro se referir a ímpios, que é outra opção que o pessoal toma. Todo o contexto fala de pessoas em uma mesma categoria. No caso, a categoria é os judeus nos dias deste evento. Então, uma alternativa que o pessoal faz, mas é o seguinte: o servo que recebeu 5 e o servo que recebeu 2, somos nós, a igreja. O servo que recebeu 1 e enterrou e foi condenado, são os ímpios. Por quê? De onde você tirou isso? Para evitar que ele coloque crente condenado, ele divide a categoria aí. Mas todo mundo está na mesma categoria, servos. E no contexto judaico de Mateus 24, 25, os servos do rei aí são os judeus. Aqueles que vão ser aprovados e aqueles que vão ser reprovados. Ok? Seguindo, irmãos, ainda explicando a parábola, esta é outra parábola na qual Jesus trata sobre fidelidade, porém em um sentido mais grave do que apenas um crente ser mais dedicado que o outro. Isso porque esses 2 crentes, entre aspas, são de fato salvos.
a diferença entre a fidelidade de um crente e outro pode ser melhor explorada se a gente usar outro texto. 1 Coríntios 3, 11 a 15. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos? Se crentes são salvos, eles não têm que ter preocupação sobre condenação, ainda que ele não viva da maneira como deveria. Então, vamos supor, está lá o Sinfrônio. Lembrei dos irmãos aqui, acho que esse é um bom exemplo, né? O Sinfrônio estava lá na igreja dele, e Deus falou claramente ao coração dele, culto de missões, que o John estava pregando, contou tudo lá que acontece, e o Sinfrônio entendeu claramente que Deus o queria em missões. Não sabia onde, sabia como, sabia quando, mas sabia. Foi passando o tempo, de repente ele passou por um concurso confortável, ganhando 30 mil por mês, certo? Aí já comprou a casa de praia, jet ski, bar, tudo mais, e aí o chamado dele foi ficando. Tem gente, irmãos, que foi chamado ao longo da história da igreja, simplesmente não atendeu o chamado. Recusou-se a fazer aquilo que Deus queria da sua vida. Sinfrônio morre, ele vai para o céu ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim! Nossa salvação não é vinculada ao nível de obediência que nós temos. Mas o que vai acontecer com o Sinfrônio? Muito provavelmente. 1 Coríntios capítulo 3. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está chamando a atenção da igreja, porque eles eram, em relação aos relacionamentos, carnais, certo? Preferia um, não preferia o outro, tinha panelinha, tinha torcida organizada, coisa estava feia lá. Nesse contexto, no versículo 11, olha o que Paulo fala. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é a base, ele é o fundamento, ele é o baldrame. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, está se referindo ao final dos tempos, né? Atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, ele sofrerá prejuízo. Contudo, olha a última frase, irmãos. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos? 2 tipos de material. Dentro desses tipos, claro que tem variações. O ouro é melhor que prata, né? Então, desse lado, fulano fez tudo certinho, na dependência do Espírito, em humildade, não chamou a glória para si, serviu em amor. É o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Deste lado, ou não fez nada, ou o que fez foi para chamar atenção para si, porque ele é o melhor, ele é vaidoso, orgulhoso, fazia pecado, fez tudo errado. Madeira, palha, feno. O que acontece, meus irmãos, quando esses materiais são submetidos ao fogo? Eles são purificados. O fogo queima as imperfeições, as impurezas, e o que é mais valioso fica. O que acontece com esses outros materiais, quando o fogo pega neles? Sobra nada. É isso que o texto está dizendo. Diferente da parábola que nós vimos, dos talentos, tem ninguém condenado aqui. Esse aqui vai rico para o céu, vamos colocar assim, cheio de galardões, cheio de recompensas. Este aqui vai pobre de maré descer, mas vai. Pastor, vai ter classes no céu? Sim. Ou você não lembra de Jesus disse, o maior no reino dos céus. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Nosso, meu também, a nossa ambição está no lugar errado. A nossa ambição está no mundo errado. Está neste e não no porvir. A nossa ambição está neste, que a gente vai viver algumas décadas, e não no porvir, onde viveremos trilhões, quatrilhões, infinitilhões de anos. Se vai haver alguma mudança, se a gente vai subir na vida, na eternidade, eu não tenho a mínima ideia. Eu estou dizendo que o texto diz que o Senhor recompensará e organizará a sociedade na eternidade mediante aquilo que nós fazemos aqui. Esse é fato. Até aí eu posso chegar. Agora,
Não se engane, irmãos. Isso não está falando sobre nome, destaque. Poxa, se for assim, o pastor está lá na frente, ele, né? Todo mundo sabe quem era, tal. Não. Tem um monte de gente, irmãos, que vai estar muito acima de nós da eternidade e são anônimos. Gente que você nunca ouviu falar, mas serve a Deus de uma maneira extrema, profunda, radical, comprometida, e assim por diante. Tá? Então, isso não diz respeito a destaque nenhum, não, em absoluto. Ok, irmãos? Eu estou destacando aqui, ou trazendo o texto de 1 Coríntios, para que a gente saiba que há essa diferença, né? E fique bem entendido. Pergunta, meu irmão? Manda. Oi, pastor. O senhor estava falando aí sobre a questão da perda de salvação. A gente vê muito, tipo, na Assembleia, as tradicionais, ou as pentecostais, eles vivem debaixo dessa perde, ganha, né? Como seria a vida do crente lá, viveu a vida toda numa igreja com esse pensamento, e morreu ali, e se ele for um eleito, ele vai ser salvo, mesmo ele tendo passado a vida toda crendo errado. Ganho. Crendo errado. Como é que fica essa situação? Você não é salvo. Se você fosse salvo por ter a melhor doutrina, de novo, você seria salvo por obras. Você é salvo por graça. Esse irmão que chegar no céu e criou a vida inteira em perda de salvação, e aí eu me refiro, irmãos, que tem diversos níveis, né? Diversos espectros aí, que a gente chamaria de arminianismo. Vai desde o não, é quando a pessoa realmente apóstata, né? E chuta para lá e ergue o punho contra Deus. É isso que ele está perdendo a salvação. Vai até, não estou exagerando, certo? Qualquer pecado. Assistiu televisão, Jesus apagou o livro da vida. Aí se arrependeu, Jesus escreve de novo. O livro da vida está todo borrado, porque vive apagando, escrevendo. É claro, irmãos, que esse espectro mais radical aqui de preservação é um pouco mais raro, mas que tem. Isso aí eu convivi a vida inteira no meio de todo tipo de denominação. Porém, se qualquer desses irmãos tiver um dia realmente entregado sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, mesmo crendo errado nesta parte em particular, ele está salvo. A salvação não depende de você crer cada letrinha certo, entendeu? Do que nós entendemos como sã doutrina. Então, é importante destacar isso, irmãos. Então, está infelizmente uma onda na internet, eu sei exatamente quem está por trás dela, de dizer, por exemplo, que arminiano não é salvo. Isso é um absurdo. Pode fazer recorte com o pastor Iverci. Pode mandar para ele também. Preguei na igreja dele, não prego mais, porque ele hoje está com um espírito sectário. Então, se a pessoa acredita que é salvo pelas suas obras, aí eu posso concordar, ele não é salvo. Mas se a pessoa, infelizmente, tem uma compreensão ainda limitada da graça de Deus, mas confia em Cristo como Senhor e Salvador, ele é meu irmão, mesmo que creia em alguns particulares de forma diferente. Nós tratamos isso, irmãos, essa matéria inteira. Se ele nega a divindade de Cristo, ímpio. Ok? Mas se ele crê em Cristo como Senhor e Salvador e Deus encarnado, mas batiza por aspersão, por exemplo, com os presbiterianos, né? Ou guarda o sábado, mas crê em Cristo como Senhor e Salvador e não na Ellen Branca lá. Ok? Você vê, meus irmãos, como a gente precisa examinar o que está acontecendo? Eu, inclusive, na época eu falei, a denominação adventista é seita, mas eu não posso afirmar que cada adventista não é crente. Eu tenho que saber o que ele crê. Se ele observa o sábado por uma questão de consciência, mas não me condena porque eu não observo e me chama de irmão, estamos juntos. Mas se ele se vira para mim e diz assim, você não guarda o sábado, você está no domingo que é amar cada besta e blá, 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 blá. Então, meu irmão, vai com a tua impiedade para lá, vai se converter, que não é meu irmão em Cristo. Porque ele está colocando um ponto de obediência como condição para a salvação. E aí é que a gente não pode fechar. Certo? Porque, meus irmãos, há 300 mil denominações. Só aquela que crê exatamente como eu creio, em cada ponto, ipsiliteris, tudinho é que está salvo? Não.
grandes amigos da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, alguns da Metodista, alguns da Congregacional. A Cristã Evangélica eu preguei na convenção deles já, certo? Então, a gente anda junto com aqueles que na essência da fé cristã, da sã doutrina, creem junto. Quando pula fora da caixinha, né, e nega coisas fundamentais, aí, meu amigo, aí não. Quando começa assim, não, a salvação é por Jesus, mas tem mais nenhum. Salvação, meus irmãos, é só pela graça, mediante a fé, ponto. O irmãozinho lá na Transamazônica com o seu rádio AM, acho que nem tem mais AM, né? Assim, você entendeu o que eu quis dizer. Está com o seu rádio ouvindo a Rádio Transmundial. Ouviu o Evangelho, aceitou a Cristo e continua lá naquele biquinho de luz, sozinho, isolado na Transamazônica. Nunca, nem batizado foi, tem ninguém, está lá sozinho. Ele é crente, irmãos? Sim. Ele é salvo? Sim. Se você acrescentar qualquer coisa à salvação, você anula a graça. Ah, pastor, se for assim, ninguém vai vir para a igreja, ninguém vai dizimar, ninguém vai fazer nada, ninguém vai evangelizar. Se você não fizer nenhuma dessas coisas, né, e achar que está muito certo, eu começo a questionar se você é salvo. Porque, meus irmãos, eu não tenho paz de pegar o meu domingo e ficar em casa. Isso não tem nada a ver com ser pastor. Pode perguntar a dona Eunice. Tem uma vez que eu estava saindo pela porta, ela, você vai aonde? Eu vou para a igreja, tenho que dar umas coisas. Vá para o quarto agora, eu estava com 40 de febre. Quando ela tirou o chinelo, eu achei que ela estava falando mais sério, né? Então eu resolvi ir para o quarto. Entendeu? Eu sempre fui que criei assim mesmo. Domingo é dia de crente estar na igreja. Não é para estar no banho, não é para estar no sítio, não é para estar em lugar nenhum. Se não está trabalhando, viajando ou doente, é aqui que você tem que estar. É por isso que eu tenho tanta paciência de vocês. Está com a dor na cutícula, fica em casa. A mulher teve filho, o cara não vem. Ele está de resguardo junto. Eu não entendo essas coisas, irmãos. A gente é uma geração mimada. Temos aí tudo à nossa disposição e a gente não usufrui. E eu há 44 anos sou exatamente assim. Não dá para perguntar ao meu pastor, porque já morreu. O ponto aqui, meus irmãos, é que por que a gente não aproveita mais tudo aquilo que nós temos? Aí você vê tanta gente de outras igrejas que fazem tudo, por quê? Porque eles acham que disso depende da sua salvação. Sabia? Muita gente faz tudo o que tem que fazer porque acha que vai perder a salvação. Aí quando você tem certeza bíblica de que salvação não se perde, o que a gente faz? A gente relaxa. A gente não faz aquilo que deveria fazer. Devocional, mas hoje não. Evangelizar. Não é triste isso, irmãos? Quando você acha que precisa fazer para ser salvo, você se aplica. Quando você descobre que a cruz lhe libertou de toda a obra, a gente relaxa. Pastor, como é que equilibra isso? Uma palavrinha mágica, irmãos. Amor. Eu faço porque amo o meu Salvador. Não faço para ser salvo. Eu faço porque Ele me salvou. Simples. Eu amo, por isso eu faço. Então, só para fechar, qual foi a sua pergunta mesmo que a gente fechou? Foi sobre a questão da salvação, né? Então, irmãos, não. Crer de uma maneira equivocada sobre um ponto da sã doutrina não muda a salvação de alguém. Mas vamos entender a diferença da parábola para o texto de 1 Coríntios 3. Isso é extremamente importante. 1 Coríntios 3 fala sobre nós e todos nós seremos salvos. Se você vai chegar lá cheirando a churrasco, não no bom sentido, não no sentido do James lá no acampamento, né? Cheiro bom, cheirando aqui a foguinho, é sua responsabilidade, meu irmão, que Deus tem colocado para você fazer, como você tem que fazer e quando você tem que fazer. Já o texto de Mateus, aí é outra história. Seguindo o slide, eita o tempo. Aqui em Mateus, falando da sua audiência judaica, Jesus contou a história de um senhor com 3 servos. O mestre saiu em uma jornada e deu a cada um uma quantia específica de dinheiro, talentos, ou, alguns acham que é uma passagem diferente, minas, em Lucas capítulo 19. Os talentos eram de prata, dinheiro, no verso 18, é argirion, que significa dinheiro de prata.
Um talento pesava entre 26 a 36 quilos. Assim, o mestre confiou aos seus servos quantias consideráveis de dinheiro. O texto não esclarece os detalhes dos critérios usados pelo Senhor para distribuir os talentos. Apenas declara que foi dado a cada um de acordo com a sua capacidade. Aplicação secundária. Isso é muito interessante, irmãos. Eu creio que o Senhor faz a mesma coisa hoje com a igreja. Aplicação secundária, certo? Você não precisa ser o que o outro é. Você não vai chegar no céu e Deus vai dizer assim: por que você não foi mais como John Piper? Por que você não foi mais como Paul Washer? Por que você não foi mais como Nicodemos ou Granconato ou quem quer que seja que você admira aí na rede social? Não. O que o Senhor vai perguntar é: por que você não fez aquilo que eu ordenei que você fizesse? Por que você viveu uma vida aquém, abaixo daquilo que você sabe que poderia, por aquilo que eu lhe dei de recursos materiais, de habilidades, de dons? Aí é que nós temos que nos questionar. Eu estou vivendo à altura do que Deus tem me dado? Eu prefiro, irmãos, isso aí é uma aplicação pessoal. Eu prefiro sempre pensar que eu estou aquém. Porque se a gente pensa que já fez, já chegou, já aconteceu, a gente vou me aposentar, né? Espiritualmente. Eu sempre acho que tem mais coisa para fazer. E eu espero Deus nos dê graça de pensar assim o resto da vida. Ok? Bem, seguindo, 2 dos servos fiéis em cuidar do dinheiro do seu senhor, ou 2 dos servos foram fiéis em cuidar do dinheiro do seu senhor. E foram, consequentemente, recompensados por sua fidelidade com riqueza adicional, responsabilidades adicionais e compartilhamento da alegria do seu senhor. E aí ele já está se referindo, irmãos, ao milênio, certo? Então, o governo no milênio será feito por aqueles que se destacaram em ser fiéis àquilo que Deus lhe deu para fazer. Okay? O terceiro servo, tendo recebido o talento, um só, raciocinou que seu senhor poderia não voltar mais. E se ele retornasse algum dia, o servo poderia simplesmente devolver o talento ao seu mestre, sem perder de qualquer investimento ruim. Mas, se ele não retornasse, o servo iria poder ficar com o talento para si. Ele não queria depositar o talento em um banco, onde seria registrado que o talento pertencia a outra pessoa, ao mestre. Seu raciocínio indicava que ele não tinha fé em seu senhor. Ele provou ser um servo inútil. Como resultado, ele perdeu o que tinha e foi lançado em julgamento. Como servo indigno, lá do final do capítulo anterior, capítulo 24, ele também seria eternamente separado de Deus. Então, achei interessante, meus irmãos, tirar essas conclusões. Por quê? Porque, realmente, se ele colocasse no banco, ele teria que devolver para o dono. Então, ele esconde, vai que o senhor não volta, pelo menos eu tenho esse talentinho para mim aqui, que não era nada, né? Mais de 30 quilos aí de prata, então ele estava satisfeito com aquela situação. Bem, então funcionou. Vamos, irmãos, para fechar, dar alguns conceitos e aplicações desse nosso último texto. Os 2 primeiros servos são, no contexto, o remanescente fiel que serve fielmente ao rei. São o equivalente às virgens prudentes. O terceiro servo são aqueles que não só não creram no rei, mas duvidaram até mesmo do seu retorno. São os judeus ímpios, equivalentes às virgens insensatas. Viu? As 2 parábolas têm praticamente a mesma mensagem, apenas de detalhes diferentes. Os talentos, entre aspas, são tudo aquilo que o Senhor tem confiado a Israel, especialmente o conhecimento sobre o reino e as promessas sobre o mesmo. Então, nenhum judeu pode dizer: eu não sei quem sou, não sei de onde vim. Irmãos, a Torá está à disposição deles, hoje em dia, no celular. Como eu falei, quando você lê Isaías 53, eles nem sabem reconhecer que é um texto do Antigo Testamento. Isso é exatamente jogar fora o seu talento. Eles têm toda essa herança espiritual, toda essa herança bíblica à sua disposição, mas não sabem da verdade. Bem, o remanescente fiel, ali embaixo, o remanescente fiel serve ao rei como deveria e espera o seu retorno. Por outro lado, os infiéis vivem a sua vida como querem, alheios à realidade da iminente volta do rei. E essa é a realidade, meus irmãos, hoje, eu diria, de cristãos
e ímpios. Na tribulação, aplica-se o texto basicamente ao povo de Israel. Conforme a capacidade de cada um, como está no começo do texto, os 2 primeiros foram recompensados por servir fielmente ao rei e participarão do reino, participarão da alegria, como diz o texto. Pela sua negligência, o terceiro servo é punido pelo seu senhor. A interpretação dessa parábola, irmãos, deve, então, ser considerada no contexto dos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Primeiramente, ela se dirige ao povo de Israel, que viverá nos últimos dias antes da volta do Senhor. A aplicação para Israel é clara e evidente, e relevante, Aqueles que creem nele serão recompensados no seu reino. A base dessa recompensa será a maneira como administraram os talentos que lhes foram confiados. Aqueles que não crerem e não se prepararem serão rejeitados e julgados. Simples assim. Além disso, agora sim, há uma aplicação universal para toda a humanidade. Desde a criação, cada pessoa recebeu de Deus recursos de tempo e bens materiais. Tudo o que possuímos vem de Deus e pertence a Ele. Somos responsáveis por administrar esses recursos de forma que eles se multipliquem. Como cristãos, temos o recurso mais precioso de todos, a palavra de Deus. Se acreditarmos e compreendermos o Senhor e aplicarmos sua palavra com diligência, seremos uma bênção para os outros, e o valor do que fizermos será multiplicado. Devemos prestar contas ao Senhor pelo uso que fazemos de seus recursos. Acima de tudo, todos prestarão contas do que fizeram com o maior tesouro da humanidade, que é o Evangelho. Certo? Parou aí? Cadê o outro slide? O pessoal não, só ouviu minha linda voz. Pronto, está aí, meu estudinho. Pode clicar mais uma vez. Então, meus irmãos, claro que há uma aplicação. Se eu fosse fazer, por exemplo, o devocional de Mateus 24, 25 para o próximo volume, eu explicaria o que o texto está dizendo, e aí eu traria a nossa aplicação, para a nossa realidade. Qual a aplicação, irmãos? Por exemplo, o que você tem feito com tudo que você tem aprendido nesta igreja há 1, 2, 5, 10, 21 anos? Você já parou para pensar? Nós passamos, irmãos, já pelo menos por 17 exposições de livros inteiros. Você já aprendeu coisas de textos bíblicos que provavelmente os pastores nem tocam, pulam, não exploram. Nós já tivemos, irmãos, 11 conferências teológicas e agora vamos para a nossa 11ª conferência de exposição bíblica. Nós tivemos gente aqui que já me perguntaram, como você conseguiu? Quando viram eu publicando o cartaz, ou hoje chama de card, né? Do TED Trip, vários colegas falaram assim, peraí, agora você mexeu comigo. Se tu conseguir levar TED Trip em Roraima, nenhuma ofensa, eu tenho que trazê-lo aqui em Minas Gerais, tenho que trazê-lo aqui no Rio de Janeiro, tenho que trazê-lo aqui em São Paulo. Porque no nosso meio mais conservador, todo mundo conhece, Pastoreando o Coração da Criança, etc., livro famosíssimos há 20, 30 anos. Ponto aqui, meus irmãos, é que nós temos feito com todo esse tesouro. Que nós temos feito com todos esses recursos que Deus tem nos dado. Nós já vamos para uma década da prática devocional. O que tem mudado na sua vida? Eu sei, meus irmãos, todos nós passamos por altos e baixos na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Isso é normal. A gente às vezes tem decepções, tem momentos difíceis, talvez você passa um momento de enfermidade, um momento de problemas profissionais. Essas coisas mexem com a gente. Não estou ignorando isso. Mas até essas situações, esses desafios, podem vir à nossa mente diante do texto dizendo assim, Senhor, o que tudo que o Senhor tem me dado tem me servido para enfrentar as dificuldades da vida? Ou eu continuo tão imaturo, frágil, despreparado como estava há 10 anos atrás, ou o que quer que seja. A vida cristã, irmãos, ela é constante, movimento, e ela é desafiadora. E nós temos tido, irmãos, um privilégio de receber um montante de conhecimento que precisa modificar como nós enfrentamos a nossa própria vida. Como enfrentamos as dificuldades, os problemas de relacionamento.
como enfrentamos as más notícias que vão vir. Tem para onde nós corrermos. Pastor que eu gosto muito, eu e minha esposa gostávamos de assisti-lo uma vez por mês lá no Rio de Janeiro. Ele já está bem coroa, bem velhinho. Ele falava, ele é médico, ele falava assim: irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês são todos pacientes terminais. Ele não está errado. Ninguém vai ficar para a sementeira. Eu que era, de certa forma, até muito satisfeito com a minha saúde e tudo mais, chegou a minha ficha, irmãos. Hipertenso aos 53 anos de idade, agora 54. Todo o cuidado que eu tomei. Pouco sal, não como fritura praticamente nada, não tem para onde você correr. As suas peças vão começar a dar defeito. Junto com alguns que brincam, também brincava com os meus mais velhos. Eu meu tempo tio, que literalmente o nome dele é tio Careca, ou tinha, né, que ele já morreu. Fazia graça dos mais velhos, quando finalmente, né, começava a esticar os braços e tal. Hoje, Deus me livre e guarde eu perder esse pedacinho de acrílico. Não é a vida? Mas às vezes, irmãos, quando nós não aproveitamos o que Deus tem nos dado, a perspectiva da esperança dos santos, da eternidade, o fato de que nós vamos sim viver para sempre, a gente deixa toda e qualquer coisa nessa nossa existência nos abalar. Mexer conosco. E aí a gente não tem simplesmente vontade de fazer o que deveria fazer. E vira tema de pagode, né? Deixa a vida me levar. Bem, isso tudo para dizer o seguinte, como aplicação sim secundária do nosso texto. O que eu tenho feito com o que Deus tem colocado nas minhas mãos? Uma última pergunta. O que eu tenho feito com o que Deus tem colocado nas minhas mãos para abençoar o meu próximo? O Evangelho, meu irmão, como disse já um irmão do passado, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Sou um pecador necessitado, que encontrei o pão do Evangelho, preciso dar para alguém. Eu vi esse vídeo que eu achei muito interessante. O camarada fez um experimento social. Ele comprou 30 hambúrgueres e refrigerantes no Burger King, no McDonald's, eu não sei, e deu para um homem de rua, um morador de rua, né? Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele saiu procurando os outros moradores de rua que ele conhecia para dar um para cada um. Aquilo lá ficou... Quem menos tem... Quantas vezes você faz a mesma coisa com uma pessoa que tem alguma coisa? Vou lhe dar isso aqui. Então, ótimo, vou guardar o resto porque vou precisar depois. Quando nós entendemos, irmãos, o quão necessitados nós um dia fomos e como temos recebido, nossa atitude não deveria ser: deixa eu passar adiante. Eu já falei para vocês, pela graça e misericórdia do Senhor, se você de fato tem aprendido todas essas exposições, todas essas conferências, todos esses materiais, se você de fato tem aprendido, você é teólogo, perde muitos irmãos. Então, em primeiro lugar, seja gracioso. Não converse com o seu colega de trabalho como se você fosse o rei da cocada preta. Compreenda, meu irmão, que talvez domingo após domingo ele está sendo submetido a uma sopa rala e não tem aprendido praticamente nada. Seja instrumento gracioso para abençoar a vida dele ou dela. Mas, em segundo lugar, seja diligente. Use o que Deus tem lhe dado, lhe confiado, para abençoar outras vidas. Hoje em dia, não é uma frivolidade, se você não usa assim. Você pode impactar muita gente através de redes sociais. Eu tenho implorado para você postar os vídeos da nossa igreja em suas redes sociais. E eu sei por A mais B que nem 5% faz. Mas posta o que você comeu no restaurante. Usamos a frivolidade para frivolidades, quando poderíamos usar para expandir o reino de Deus. Fez o seu devocional? Coloque seus pensamentos debaixo do versículo que Deus tem falado da sua vida. O mundo precisa entender, irmãos, que nós não somos omissos com o que Deus tem colocado nas nossas mãos.
Então, independente se Jesus está falando aqueles dias para os seus compatriotas, há lições preciosas, sim, na parábola das virgens e na parábola dos talentos. Principalmente de que eu sou muito grato por ser uma virgem sábia e não é por minha causa. Eu sou muito grato por ser um servo prudente, não é por minha causa. Então, por amor àquele que é a verdadeira causa de eu ter tudo isso, eu vou viver de uma maneira diferente. Vou servir aquele que fez tudo por mim. Deus nos abençoe. Semana que vem, irmãos, nós vamos já caminhando para a nossa final, né? Creio, verificar se eu tenho todo o material necessário. No dia 29, último domingo, temos uma nova interrupção, porque temos o dia de comunhão das famílias, batismos, né? Mas nossa EBD está chegando ao final. Peço que os irmãos já orem, tenham olhado alguns outros assuntos para nós darmos sequência. Deus possa nos dar sabedoria, discernimento e ver o que vamos aprender em sequência. Tá bom? Vamos ficar de pé. Deus querido, nós oramos ao Pai para que muitos poucos sejam no futuro virgens insensatas e servos inúteis. Que a Tua graça e Teu Evangelho alcance, ó Deus, o Teu povo da promessa, povo que hoje vive, em sua grande maioria, completamente fora e ignorando o Deus de Israel, mas que o Senhor possa alcançar, ó Deus, uma maioria que se renda a Ti, possa experimentar com alegria a vinda do Rei. Quanto a nós, ó Deus, que um dia voltaremos com o Rei. Possamos hoje, ó Deus, viver de maneira que o glorifique. Somos chamados embaixadores deste Rei. Possamos viver de maneira que honre o Senhor e glorifique o Teu nome no trabalho, na faculdade, na escola, na família. Dá-nos, ó Deus, um dia de descanso e à noite possamos estar aqui mais uma vez para aprender da Tua palavra e no texto que estamos examinando, mais uma vez ver as Tuas ricas promessas de um Deus fiel, permanentemente fiel, que sempre cumpre aquilo que promete. Oramos em nome de Jesus. Amém.